Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 30 de setembro, quarta-feira, a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, encerrando assim o mês da Bíblia. Gostaria hoje de partilhar, antes do Evangelho e da meditação, um pouco da história deste santo tão importante para a Igreja e para cada um de nós. Se hoje nós temos a Bíblia, é por conta da ajuda de São Jerônimo. Mas qual foi a ajuda que ele deu? Então vou ler um pouquinho para vocês a história deste santo. São Jerônimo obteve em Roma excelente instrução, que completou no decurso de toda a sua vida em numerosas viagens, nas quais encontrou e manteve amizade com alguns dos mais famosos padres orientais. Batizado aos 25 anos, sacerdote aos 38, São Jerônimo parecia feito de opostos. Temperamento de fogo, muito sensível, era leal, austero e apaixonado, impetuoso e reto. Vivia de jejum, trabalho, oração e vigílias. Estes dotes, a enorme erudição, as línguas que dominava, o amor a Cristo e à Igreja, fizeram dele um escritor de primeira grandeza. O melhor dos padres latinos. Lutou a vida inteira para dominar a si próprio. Suas virtudes e a sua piedade foram contagiosas. Arrastou muitas grandes almas a seguirem de perto a Cristo. O primeiro período de sua vida foi uma longa série de viagens ao Ocidente e ao Oriente, de experiências de vida monástica, penitências, estudos, e encerrou-se em Roma, onde se tornou secretário do Papa Dámaso, que o encarregou de preparar a Bíblia em latim, revendo traduções anteriores ou fazendo novas. O segundo período, após a morte do Papa, no ano 385, em algumas viagens ao Oriente, passou em Belém, tudo entregue à Sagrada Escritura, traduzindo-a e comentando-a. A vastíssima produção literária e competência bíblica colocam-no entre os maiores doutores da Igreja Latina, patrono dos biblistas. Então queremos pedir, meus caros irmãos, a intercessão de São Jerônimo, ele que dedicou toda a sua vida à tradução da Palavra de Deus, não só a traduzir, mas também colocar em prática, colocar na sua vida. Que este santo interceda por cada um de nós, para que possamos ter o mesmo amor à Palavra. O Evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Lucas, que é o capítulo 9, versículo de 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus pais. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós observamos aqui no Evangelho segundo São Lucas, Jesus que vai a caminho de Jerusalém. E, neste caminho, Jesus vai fazendo alguns encontros. Mas por que Jesus convida a segui-lo?
Parece muito estranho, parece estranha a resposta, mas é porque Jesus não quer ir para Jerusalém sozinho. Jesus quer que outros vão com ele. Por isso, dele este convite do segue-me. E fazer caminho com Jesus a Jerusalém, segui-lo, incube a cada discípulo uma decisão vital. Deixar. Uma coisa tão difícil para os nossos dias, né? Como a gente tem dificuldade de deixar. Aqui vemos as 3 colocações que Jesus faz, né, aos seus discípulos: deixar casa, deixar família. Muitas vezes ali percebemos também quando Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os mortos, muita gente fala, nossa, mas que dureza, né? Não poder nem enterrar os mortos. Ali a questão do discípulo era, eu te seguirei depois que meus pais morrerem. Jesus diz, não, a missão é urgente, vai hoje anunciar o reino de Deus. Então, quem quiser seguir a Jesus, em primeiro lugar, é a disposição. E disposição no sofrimento das contrariedades. Se nós queremos nos colocar no caminho com Jesus rumo a Jerusalém, a primeira coisa que a gente vai encontrar são as contrariedades. E essas contrariedades faz parte, né, da nossa vida, como bem sabemos. E diante das contrariedades, nós temos que ter um dom muito especial, que é o dom da paciência. A paciência de viver com Ele, a paciência da vida comunitária e a paciência do esforço missionário a que tudo deve estar subordinado. E principalmente a paciência com os vínculos humanos. Tudo revela, assim, meus caros irmãos e irmãs, este quadro do serviço ao reino de Deus. Se nós queremos seguir a Jesus, nós devemos nos colocar com Ele no caminho. Caminho de provação, caminho de dificuldades, caminho que vai exigir muito de cada um de nós. Mas como já observamos, este caminho ele é superado com a paciência daquele que espera no Senhor. Por isso que São Lucas, no Evangelho, ele coloca 4 coisas importantes. Primeiro, a ascese da comunidade. A ascese significa a vida espiritual da comunidade. A comunidade dos seguidores que deve levar a Jerusalém, passar pela cruz e que se chega à ressurreição. Depois, a comunidade que é peregrina junto com o seu mestre. A missão própria de acompanhar o servo sofredor, conforme vemos em Isaías, e depois a 4ª missão é de celebrar a Páscoa, a Eucaristia. Por isso que nós somos convidados com Cristo a segui-lo. Hoje celebrando São Jerônimo, este patrono dos biblistas e também daquele que deseja acolher verdadeiramente a palavra de Deus, possa ser sempre para nós força na paciência, na provação. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que São Jerônimo interceda por cada um de nós.